E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, link aqui na tela e na descrição. Bora pro vídeo. Fazia tempo que eu não usava essa camisa, desde a fatídica derrota para a Croácia na Copa do Mundo. Mas isso são águas passadas, estamos em 2023 e saiu a primeira lista de convocados. Essa seleção que começa o ano sendo treinada pelo interino Ramon Menezes, enquanto a seleção espera, a CBF no caso, espera um técnico estrangeiro, tendo como prioridade um técnico estrangeiro, que tudo indica que vai ser o Ancelotti. O Ramon Menezes convocou 22 jogadores, entre eles a maioria deles são jovens que vão fazer parte desse ciclo para 2026, e jogadores que são velhos conhecidos da seleção brasileira, que fizeram parte do grupo que foi para a Copa do Catar e que vão ser importantes nesse novo ciclo também, junto com os jovens. Entre eles, um jogador que, se não tivesse machucado, era um nome fortíssimo para ir para a Copa do Mundo, e entre eles uma surpresa que, pelo que vem fazendo, pelo que vem jogando, não surpreende tanto, teve essa convocação por mérito. Começando pelos goleiros, onde o Ramon chamou o Ederson, um conhecido do torcedor brasileiro, o goleiro do Manchester City, que foi para a Copa do Catar, jovem, tem tudo, para mim, vai ser o goleiro titular a partir de agora. Tem o Alisson, mas eu acho que pelas falhas nas duas últimas Copas, de não ter ido bem e não estar num bom momento, isso meio que aos poucos vai fechando as portas para o Alisson na seleção brasileira. Outro velho conhecido foi o Everton, goleiraço do Palmeiras, que pode surgir, quem sabe também, porque é um grande goleiro, talvez passe de terceiro goleiro para segundo goleiro nesse começo de ciclo para 2026, mas talvez seja muito difícil ele ir para a Copa dos Estados Unidos por causa da idade. E o terceiro goleiro chamado foi o Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, reserva do Furacão, e é um jovem, uma promessa que pode dar certo nessa seleção, e é um desses jogadores que vai puxar esse novo ciclo para a próxima Copa. Nas laterais, outro jogador que recebeu sua primeira convocação, o Arthur, lateral direito do América Mineiro, outro jovem que tem é um jovem promissor que pode render tantos bons frutos para o América Mineiro quanto para a seleção brasileira. Já os outros laterais são velhos conhecidos, como o caso do Emerson Royal, lateral do Tottenham, que vinha disputando vaga para ir para a Copa, mas acabou não indo. Os outros laterais são o Alex Telles do Sevilha, que foi para a Copa do Mundo e se machucou, infelizmente, durante a competição. E o outro, o Renan Lodge do Nottingham Forest, time do Scarpa, e que vinha também sendo cotado, assim como o Emerson, vinha sendo cotado para ir para a Copa do Mundo, mas acabou ficando de fora. Os zagueiros não teve tanta mudança, só um jogador novo estreando, já que o Thiago Silva se despediu da seleção brasileira na Copa do Mundo. Os zagueiros convocados foram o Ibáñez da Roma, que já veio a ser convocado pelo Tite nos dois últimos amistosos de preparação da Copa do Mundo. O Marquinhos do PSG, que dispensa apresentações, assim como o Militão do Real Madrid, que para mim vão ser esses dois a zaga titular a partir de agora. E a outra surpresa dessa convocação foi o Robert Renan do Zenit, ex-Corinthians, outro jogador jovem que promete. No meio de campo já começam a aparecer aqueles jovens volantes que a gente dizia, a volância vai estar bem servida para o Brasil. O André do Fluminense, que vem sendo um dos principais jogadores do time do Diniz, muito bom no apoio ao ataque, muito bom na marcação. É um cara que, claro que a gente não pode dizer que está muito cedo, mas tem tudo para ser um grande jogador e quem sabe ir para a Copa do Mundo. Outro jogador, o André Santos do Vasco, que já está negociado com o Chelsea, que foi um dos destaques do Sul-Americano Sub-20 conquistado pela gente.
e é outro jovem que promete muito nos próximos anos. E vai ter uma disputa boa entre Andrei Santos e o André e o outro convocado, o João Gomes, que foi outro cara incrível na temporada passada com o Flamengo, foi um dos destaques do time. Um jogador muito seguro que foi o motorzinho do Flamengo e hoje o time rubro-negro sente a falta dele. Outro volantão, made in Cotia, só 5 Champions, o braço cansado de erguer taça. Casemiro, que uma seleção hoje sem o Casemiro é estranha. Eu não vejo o Casemiro fora da seleção, só se for por lesão, porque não tem como imaginar a gente sem o Casemiro na frente da zaga. E eu acredito que junto com o Marquinhos, esse é um cara que, sem dúvida nenhuma, vai estar na Copa de 2026 e vai representar a gente muito bem, assim como foi na Copa de 2018 e na de 2022, que ele foi um dos destaques da seleção brasileira. Outro jogador da Copa do Mundo que foi convocado é o Lucas Paquetá, que vem muito bem, é um jogador importante para a seleção brasileira, que tem bagagem não só de ter ido para uma Copa do Mundo, mas sempre muito bem com a camisa da seleção brasileira. Ele joga no West Ham da Inglaterra. E o outro que talvez tenha sido o mais pedido em 2022 para ir para a seleção brasileira, o Rafael Veiga. Finalmente o Veiga tem sua chance de ir para a seleção brasileira, de representar o nosso país. E eu acredito que vai ser um dos principais jogadores nesses amistosos, porque é um cara importantíssimo que, se não fosse a lesão, ele teria ido para a Copa. Infelizmente, a lesão acabou atrapalhando o excelente momento que o Veiga vivia, que era incrível. Dispensa comentários os títulos que o Veiga conquistou no Palmeiras, a importância que ele tem para o time do Abel Ferreira, e tem tudo para repetir esse sucesso na seleção brasileira. No ataque tivemos 2 novidades, mas antes de falar sobre elas, vamos falar dos veteranos, por assim dizer, porque são jogadores bem jovens. No caso, o Antony, atacante do Manchester United, que vem numa fase incrível, acabou de ser campeão da Copa da Liga Inglesa pelo Manchester United, vencendo o Newcastle na final, junto com o Casemiro, a dupla Made Cotia, outro Made Cotia, outra cria do São Paulo, junto com o Casemiro, vem para a seleção brasileira. O Antony tem tudo para ser um dos titulares, porque vem muito bem no Manchester United. Outro velho conhecido é o Richarlison, o pombo que está no Tottenham, que desde a Copa não fez nenhum gol, mas é um jogador de confiança, principalmente pela Copa que fez, porque joga muito bem quando está na seleção, e a gente sabe que todo jogador passa por uma fase que não marca gols, mas tomara que na seleção o pombo não fique com essa seca. Outro convocado foi o melhor brasileiro na atualidade, Vinícius Júnior. Assim como o Casemiro e o Marquinhos, é impossível ver o Vinícius Júnior fora da seleção tendo condições. Claro que se o Vini tiver machucado não tem como ser convocado, mas hoje vem sendo um destaque do Real Madrid, tem tudo para ser o grande destaque da seleção brasileira. E quem sabe, né, ser o camisa 10, já que infelizmente o Neymar não foi convocado por causa de lesão. E tomara que o Vini continue com esse excelente momento que ele vive no Real Madrid e na seleção brasileira, que ele baile cada vez mais. Agora, os outros 2 estreantes na seleção brasileira, o jovem Vitor Roque, do Atlético Paranaense, que foi, junto com o Andrei Santos, um dos destaques no Sul-Americano Sub-20. O Tá em Choque chama o Vitor Roque, tem tudo para ser um dos centroavantes em 2026 e vai começar agora sua caminhada na seleção brasileira. Boa sorte a ele. E agora, talvez a principal surpresa dessa convocação, o Rony do Palmeiras, um multicampeão, assim como o Veiga e o Everton. E, digamos assim, é uma surpresa o Rony ter ido, sim, mas ao mesmo tempo não, porque o que o Rony vem jogando, o cara, ele chegou no Palmeiras em 2019, se eu não me engano. Se os palmeirenses, se eu tiver errado, me corrijam, mas ele chegou em 2019 jogando pelo lado do campo,
teve o tempo de adaptação, que é normal, enfim, mas aos poucos foi engrenando. Daí em 2020, 2021 mudou seu posicionamento, começou a jogar de centroavante, em 2022 aliás, começou a jogar de centroavante e arrebentou, fazendo gols importantes, sendo o artilheiro do Palmeiras em 2022. E essa convocação foi por um merecimento, porque o tanto que esse cara jogou, o tanto que esse cara melhorou, é incrível, porque se superou, treinou, se esforçou, com as críticas que todo mundo zoava dele ser limitado, dele não fazer gol quando ele chegou no Palmeiras, mas ficou quieto, trabalhou em silêncio e agora colhe os frutos e recebeu talvez o grande prêmio de ser convocado para a seleção brasileira. E para cima deles, Rony. Entre os jogadores mais sentidos que fizeram falta nessa convocação estão o Neymar, que é o nosso principal jogador há anos, e infelizmente uma lesão tirou ele dessa primeira convocação. Mas não dá para imaginar a seleção brasileira sem o Neymar. Força, Neymar, tomara que você volte melhor e mais forte dessa lesão. O Bruno Guimarães foi outro jogador sentido, porque vem muito bem no seu time, se eu não me engano é o Newcastle. E é assim como os outros jovens, é uma promessa na seleção brasileira. E outro que para mim poderia ter sido chamado também é o Pedro, porque apesar do momento ruim que o Flamengo vive na temporada, ele vem muito bem, vem sendo importante, fazendo gols pelo Flamengo. E talvez, quem sabe, outro jogador do Palmeiras, que no caso é o Gabriel Menino, que vem muito bem no Alviverde. Foi uma boa convocação do Ramon Menezes, eu gostei muito. Ele soube mesclar jogadores consagrados na seleção brasileira, jogadores de nome importantes da Copa do Mundo, que vão ser importantes, jogadores jovens que vão, querendo cedo ou tarde, vão começar a aparecer na seleção, iam aparecer na seleção, jogadores que vivem bons momentos, que mereciam ter essa recompensa, digamos assim, de serem convocados. É um começo de trabalho, um trabalho que a gente não sabe se vai até onde vai, porque, como eu disse, o Ramon Menezes é um técnico interino, a gente não sabe se ele vai estar até a Copa de 2026 ou até no final desse ano, porque a intenção da CBF é contratar um técnico estrangeiro. O foco hoje é o Ancelotti do Real Madrid, mas vamos ver, vamos torcer que comece essa mudança na seleção, para que, quem sabe, em 2026 a gente possa comemorar o Hexa e ter a 6ª estrelinha nessa camisa. Eu vou terminando por aqui, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que você achou da convocação, quem você acha que poderia ter sido chamado, quem não merecia, enfim, comenta aí, vamos bater um papo legal. E é isso, galera, até o próximo jogo. Falou!